pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mesa Harmoniosa. Para quem não me conhece, eu sou a Lana Pedrosa. Hoje nós vamos fazer juntos aqui na nossa cozinha uma receita do meu caderninho de 1988. Gente, o caderno está desmontando, literalmente, mas aqui dentro tem um monte de receita que a minha mãe fazia na época da minha infância, e a receita escolhida para fazer com vocês hoje é um pão sírio. Se você se interessou, vem comigo que nós vamos fazer juntos aqui na nossa Mesa Harmoniosa. Antes que eu saia e comece a receita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative o sininho para não perder nenhuma das minhas próximas publicações. Eu tenho certeza que você vai gostar, então já deixa o seu joinha aqui para mim, ele é muito importante para me ajudar a divulgar o canal. Se você gostar da receita, deixa um comentário aqui para mim, e se fizer a receita, volta e coloca o resultado que você teve. Eu fico muito feliz que vocês compartilham esse resultado comigo, tá? Chega de conversa, vamos embora colocar a mão na massa. Pessoal, agora nós vamos separar os ingredientes que nós vamos utilizar para nossa receita de pão sírio. Eu tenho aqui 1 kg de farinha de trigo, 2 ovos, 10 gramas de fermento seco para pão, que equivale a 1 sachêzinho. Eu tenho 30 gramas de sal, para medida caseira é 1,5 colher de sopa, tá? Eu tenho 50 gramas de açúcar, como medida caseira 1,5 colher de sopa, 4 colheres de óleo e aqui 500 ml de água. Nós vamos utilizar mais ou menos 2 copos, mas isso aí a gente vai descobrindo no decorrer da receita, certo? Vamos começar o nosso preparo. Pessoal, vamos começar a preparar a nossa receita da mesma forma que a gente prepara todas as outras, tá? Coloquei o óleo, os ovos, sal e açúcar. O fermento, procurem colocar o fermento longe do sal, certo? Eu não gosto de colocar o fermento próximo do sal. Aqui eu vou colocar 500 ml de água na nossa mistura. Eu prefiro colocar primeiro os líquidos porque eu acho mais difícil dar o ponto na massa colocando o líquido por cima da farinha do que colocando o líquido e depois colocando a farinha, principalmente para quem não tem muita experiência com sopa, tá certo? Os líquidos, açúcar e sal misturados, eu comecei agora a adicionar a farinha de trigo. Adicionando, eu gosto de ir misturando com a espátula até chegar o ponto de sovar com as mãos. E daqui a pouco a gente já começa a fazer a sova com as mãos, certo? Pessoal, já passei a nossa massa para a bancada. Não usei a farinha de trigo toda, tá? Ó, ainda tem um pouquinho aqui. Não dá nem uma xícara não, é bem pouquinho. Mas não vou usar aquela farinha toda. Eu ainda tenho um tiquinho aqui, ó. Agora nós vamos sovar essa massa até ela ganhar elasticidade e ficar em ponto de véu. Paciência, não é força, é trabalhar a massa aqui na bancada. Se ela começar a grudar muito, é só vir e polvilhar um pouquinho de farinha de trigo aqui por cima e continuar sovando. Pessoal, olha só a textura da massa, o quanto ela está macia, está bem elástica. Eu vou tirar aqui um pedaço da massa e mostrar para vocês que ela já está fazendo o ponto de véu. O ponto de véu é quando a gente pega um pedacinho da massa e abre ela aqui de forma que ela fique transparente antes de rasgar. Agora nós vamos dividir essa massa em bolinhas de 70 gramas. Vamos separar toda a massa, pesar as bolinhas de 70 gramas. Quem não tem a balança para pesar, vocês vão fazer aí 20 bolinhas. Dividam a massa em 20 bolinhas e vocês vão fazer o seguinte: fazer realmente uma bolinha assim. E vamos deixar essa massa descansando por mais ou menos uns 45 minutos
a 1 hora. Ela precisa crescer. Quando ela estiver crescida, nós voltamos para dar continuidade ao nosso pão sírio. Lembrando que elas vão precisar ficar em uma bancada enfarinhada ou uma assadeira untada com óleo e polvilhado farinha de trigo, porque senão, gente, ela vai grudar, certo? Então unta aí uma assadeira e coloca, polvilha farinha de trigo e coloca essas bolinhas e nós vamos deixar elas descansarem. Quando elas crescerem, a gente volta e dá continuidade. Fiz as bolinhas, coloquei aqui na assadeira, ó, untada e polvilhada com farinha de trigo. Agora nós vamos deixar essa massa descansando até as bolinhas crescerem e dobrarem de volume e nós vamos finalizar o nosso processo do pão sírio. Joguei farinha de trigo aqui por cima delas, ó. Vou colocar agora dentro do armário ou dentro do forno, quietinho, abafadinho, até elas crescerem. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, a nossa massa já cresceu. Olha só o quanto as nossas bolinhas ficaram bonitas. Agora nós vamos colocar bastante farinha sobre a mesa e vamos abrir a nossa massinha, gente. Vou abrir ela de um lado, passar farinha e abrir do outro lado, de forma que ela fique redondinha, mais ou menos, pessoal, do tamanho de um prato de sobremesa, certo? E vou deixar ela aqui, ó. E nós vamos abrir as outras. Nós vamos deixar ela descansar aqui por meia hora. E aí nós já vamos ligar o forno, pré-aquecê-lo a 200 graus para colocar os pãezinhos lá dentro. Pessoal, terminei de abrir a metade dos pãezinhos, agora eu vou finalizar abrindo a outra metade. Depois que eu tiver com tudo aberto, eu vou colocar um pano aqui por cima para minha massa não ressecar e vou deixar ela descansar por mais 30 minutos. E aí nós vamos levar para o forno pré-aquecido a 200 graus até dourar. Coloquei 3 discos de pão aqui no forno. O forno está pré-aquecido a 200 graus. Usei a base de metal que fica no assoalho do forno para colocar os pães, mas o forno que não tiver essa base pode colocar os discos diretamente na grade do forno. Eu lembro da mamãe fazer os pães sírios na casa dela quando nós éramos criança. O pãozinho ficava diretamente na grade do forno, tá, pessoal? Agora vamos ver aí o resultado, como é que vai ser, se o pão vai inflar ou não vai inflar, pessoal. Meus amores, nós estamos aqui, gente, ó, com a câmera filmando para ver se a gente consegue registrar o momento em que o pão vai inflar. Torce aí, gente. O marido tá achando que vai comer um pão sapo daqui um pouco. I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean. Pessoal, olha só que coisa mais linda. Olha aqui o nosso pão. Olha, os próximos eu vou tirar ele um pouquinho mais claro. Pessoal, terminamos a nossa receita de pão sírio e foi um sucesso. Olha só, isso aqui, gente, foi só o que ficou do lanche da minha família. Comeram pão com azeite, pão com carne desfiada, pão com frango desfiado, pão com linguiça. Foi um sucesso. E eu trouxe o resultado para vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e da minha receita. Foi feito tudo com muito carinho, especialmente para vocês. Meu muito obrigado para quem me assistiu até o final. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!